E aí, tudo beleza? Continuamos estudando sobre a vida e o ministério de Neemias. Desde que começamos o nosso estudo, aprendemos um pouco sobre quem foi Neemias, aprendemos sobre as más notícias que ele recebeu e sua reação. Ele lamentou, chorou, mas também jejuou e foi em oração até o Deus dos céus. Mas e depois disso? O que Neemias fez? Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 1, para continuarmos aprendendo um pouco mais sobre esse grande homem. Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes tivera triste diante dele. Neemias vai dizer que ele continua servindo o rei, e ele se apresenta diante do rei com uma face meio triste. Neemias era copeiro do rei. Para a gente é uma função meio simples, mas para aquela época era uma função de grande importância. Por exemplo, no Antigo Oriente Próximo, era dito que pessoas que eram copeiros, eles poderiam alcançar grandes posições, como por exemplo, na Assíria, no período do reinado de Esar-Adon, o copeiro ele tinha uma função parecida como de um primeiro-ministro. E é interessante também que o historiador Heródoto ele vai dizer que no período ali do Império Persa, os copeiros também eram tidos em alta estima como altos oficiais. Portanto, Neemias ele tinha uma posição privilegiada e agora ele está diante do rei. E só que ele está com a face triste. E isso abre caminho então para que o rei pergunte para Neemias por que ele está tão triste. E é então que entra as palavras de Neemias que estão descritas no versículo 3. Eu quero convidar você a ler comigo também. Diz o seguinte: E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envias ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O rei permite com que Neemias vá até Jerusalém. E Neemias conclui essa parte comentando no final do versículo 9 o seguinte, final do versículo 8: E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Muito bem, então eu quero retirar 3 lições importantes desse episódio. Primeiro, nós conseguimos aprender uma lição sobre perseverança em oração na vida de Neemias, porque aqui, quando Neemias recebe as más notícias, ele está no mês de Quisleu, e ele entra na presença do rei para falar essas palavras no mês de Nissan, ou seja, aproximadamente 4 meses depois. Neemias continua jejuando, ele continua em oração, parece que Deus não está atendendo ele, mas ele continua orando perseverantemente, e quando a oportunidade aparece, ele abraça essa oportunidade. Quero convidar então você a viver uma vida de oração perseverante como de Neemias, porque amigos, se formos fracos em oração, seremos fracos em tudo. A segunda coisa que eu consigo aprender é que quando o rei pergunta para Neemias: então o que eu posso fazer por você? No versículo 4, Neemias vai dizer que orou ao Senhor, e então ele fala com o rei. Obviamente, essa não foi uma oração audível, mas nós podemos aprender um princípio muito importante aqui. Nós vemos que precisamos orar a Deus ao tomar cada decisão em nossa vida. Você tem orado a Deus ao tomar cada decisão em tua vida? E o terceiro ponto que eu consigo aprender está logo no finalzinho do versículo 8, como nós lemos. Neemias vai dizer que foi a boa mão do Senhor que fez com que ele recebesse a resposta positiva. Não foi pela sua habilidade de convencer o rei, não foi pelos seus bons argumentos, mas foi porque a mão do Senhor estava com ele. Você gostaria também de viver esses princípios e acreditar que a mão do Senhor é que guia todas as coisas pelo melhor caminho? E gostaria também de viver uma vida de oração como a vida de Neemias? Então quero convidar você a fechar os teus olhos para a gente falar com Deus. Pai amado, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de oração perseverante, que oremos em cada decisão que tomarmos em nossa vida e que em todo momento possamos atribuir ao Senhor e à Tua boa mão todo o sucesso da nossa vida e tudo aquilo que acontece de bom.
escuta a nossa prece e continua com a gente no nome de Jesus. Amém.